Olá! Hoje no Mundo Político vamos falar das divergências entre os servidores da educação e o executivo estadual em torno da recomposição salarial. A categoria tem protestado nas últimas semanas contra o reajuste linear de 10,06% para o funcionalismo proposto pelo governo Zema. Há uma greve em curso e eles cobram o pagamento do piso nacional em Minas. Eu vou conversar com o deputado estadual Betão, do PT, vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Bem-vindo, deputado Betão. Prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Obrigado, Marco Antônio. É sempre um prazer para nós. Deputado, quais são os principais focos de descontentamento dos servidores da educação com o governo Zema neste momento, que acabaram deflagrando aí uma greve no início desse mês? Eu acho que são duas questões fundamentais, Marco Antônio. Uma é a aplicação do reajuste, né? Como você disse, mais de 33%, que é constitucional, está garantido pela Lei Nacional do Piso do Magistério. E a outra é que o piso seja aplicado, como está escrito na Constituição do Estado, desde 2018, que o piso tem que ser aplicado sobre a jornada da categoria, que é de 24 horas semanais. Então, essas duas reivindicações principais, né, que já não vem sendo cumprida há muito tempo, faz parte do objeto da discussão nas assembleias, né, do Sindicato Único dos Trabalhadores de Ensino. Então, basicamente, né, são essas duas principais reivindicações. Em audiência pública da Comissão de Educação recente, que debateu especificamente as condições para o cumprimento desse piso nacional, como o senhor bem disse, foi reajustado em 33,24% para 2022, o tema dividiu parlamentares de oposição e da base governista. O entendimento do governo é de que a legislação federal prevê um piso nacional ligado a uma jornada de 40 horas semanais, mas a lei aprovada em Minas Gerais, né, em uma emenda à Constituição do Estado, determinou que o piso deve ser pago para as cargas horárias menores. É possível equacionar algum entendimento entre as partes? A Lei Nacional do Piso, Marco Antônio, ela determina que é para uma jornada de até 40 horas, né, porque você tem jornadas diferenciadas, tanto nos estados quanto nos municípios, né? Então, por isso que ela prevê, né, até 40 horas. Aqui em Minas Gerais, a categoria ela conseguiu, de forma exemplar, colocar na Constituição do Estado que o pagamento do piso tem que ser sobre a jornada de 24 horas. Né? Então, se isso está na Constituição do Estado, não há que se interpretar qualquer outra coisa, tem que pagar. Né? Esse pagamento ele começou a ser feito escalonado, né, em 2019, 2020, depois veio, em 2014, 2015, 2016, e depois veio toda a crise, né, aquele momento do golpe aqui no Brasil, e não conseguiram mais pagar essas parcelas e incorporar. Né? Portanto, em 2018, o CIDIUT conseguiu negociar com o governo e colocar na Constituição que o regime é de 24 horas, o piso tem que ser pago sobre 24 horas. Né? Então, não tem interpretação. O que está acontecendo é que o governo quer interpretar a Constituição de uma forma diferente. O fato do governo anterior, de Fernando Pimentel, do PT, não ter conseguido, durante boa parte dele, cumprir o piso, né, e de pagar também os salários de forma parcelada, isso enfraquece, de alguma forma, os argumentos da categoria nesse embate com o governo Zema? Não, eu acho que ali você viveu um momento de crise, como eu disse, né, vinha sendo pago, foram duas parcelas, uma parcela incorporada. Depois, com todo aquele processo, né, e o dinheiro de Minas Gerais travado, né, que foi liberado exatamente no primeiro ano do governo Zema, deveria dar continuidade, né, a esse processo
para conseguir pagar o valor inicial, né, do piso sobre a jornada de 24 horas. Então, naquele momento, essa discussão estava sendo feita. Agora, o governo decidiu que ele faz uma interpretação diferente, né, que, como a carga é de 24 horas, ele tem que pagar proporcional a 24 horas. E na Constituição do Estado está explícito, né, essa discussão, né? Então, em momentos de crise, a gente entende que qualquer governo pode ter, né, mas não é o caso desse atual governo. Tem dinheiro em caixa e teria condições de estar cumprindo o reajuste de 33,24%, né, que representaria um ganho real excepcional para os trabalhadores da educação, porque a lei do piso foi criada exatamente para isso, para poder valorizar, né, os trabalhadores de educação, trabalhadores e trabalhadoras de educação de todo o Brasil. As tentativas de mediação de acordo na Justiça não têm surtido efeito. Já foram feitas 2 audiências de conciliação que não chegaram, né, a um acordo. Até quando esse imbróglio deve permanecer? Bom, Marco Antônio, essa é uma luta bem desigual, né? Sempre sobra para as categorias de servidores, porque não é só um problema que nós estamos vivendo aqui com os trabalhadores da educação, nós estamos vivendo do Estado de Minas Gerais, do ensino fundamental e médio, tá? Na própria Universidade Estadual de Minas Gerais, ou na Unimontes, também os salários estão muito baixos e muitas vezes se recorre à justiça e não consegue resolver o problema. Outras categorias, como os trabalhadoras da Rede Minas, né, do Ibseng, todos vivem o mesmo problema. Eu entendo, na minha concepção, como sindicalista, né, há muitos anos que sou, né, e a experiência que nós adquirimos, a justiça não é o melhor caminho, porque ela pode encontrar entraves ali e não permitir que alguma situação de pagamento como essa seja incorporada, né? O melhor é o diálogo e a negociação, né? E na negociação, quando ela está esgotada, você coloca em movimento a categoria, né, para ela pressionar o executivo, para a gente chegar na melhor proposta possível. Não é segredo, deputado Betão, que a pandemia ela afetou, né, a aprendizagem das crianças e também o calendário escolar. Segundo dados da CUT, na última sexta-feira, a adesão à greve é hoje de 85% no estado de Minas Gerais. Uma paralisação pode ter, depois de tanto tempo sem aulas presenciais, aspectos negativos para os alunos e também fazer com que a repercussão seja ruim junto às famílias? A greve é a última tentativa que uma categoria tem depois que ela passou um bom tempo negociando. No caso da educação, veja bem que 33,24% de reajuste significa um ganho real de 23% sobre o que está sendo proposto pelo governo, né? Então, é uma oportunidade única, viu, Marco Antônio, de se almejar uma melhoria salarial que vem sendo buscado há dezenas, se não diria quase centenas de anos, para uma categoria fundamental, né? Inclusive para a formação dos filhos da classe trabalhadora, né? Então, esse diálogo o sindicato procura ter. É evidente, né, que nesse momento que nós vivemos, de pandemia, onde não foi oferecidos os recursos necessários para mais da metade dos alunos de Minas Gerais, em torno de 1.400.000, quer dizer, 700 mil não tinham acesso, né, à internet, a essas plataformas que nós estamos utilizando, e a outra metade tinha um acesso precário, né? Então, nós estamos com um problema realmente de defasagem. Mas eu acredito que a greve, como ela está muito forte, a tendência é que você possa terminar ela de forma mais rápida e quando ela é forte, né? E para tentar alcançar os objetivos. Assim como acontece com outras categorias, né? Os trabalhadores, por exemplo, nós estamos com os metroviários também em greve, né? Várias categorias de trabalhadores do estado de Minas Gerais em greve, que é uma forma democrática, né, das categorias se expressar e forçar aquele que é mais forte, que é o dono da caneta. Em declarações recentes, deputado Betão, o governador Romeu Zema afirmou que quem fechar estradas ou impedir outros profissionais de trabalharem
por se sentirem insatisfeitos com os reajustes propostos, por exemplo, seria tratado com máximo rigor, né, podendo haver aí responder processos, ter ponto cortado, estar sujeito até a demissões, nas palavras do governador. Ele ainda disse que vetará qualquer percentual de reajuste acima de 10,06% que vier a ser aprovado pela Assembleia. Como isso tem repercutido entre a categoria e os próprios parlamentares aqui na casa? Eu acho que essa declaração infeliz do governador tem um alvo bem específico, que são os trabalhadores da Força de Segurança, né, das Forças de Segurança, que presenciaram, né, sentiram um fato inédito na política brasileira que eu nunca tinha visto, porque o governador ele havia fechado um acordo com as Forças de Segurança, né, os deputados aqui em Minas Gerais aprovaram emendas para as outras categorias logo em 2019, mas o reajuste que foi enviado para as Forças de Segurança, que ultrapassava 40% em 3 parcelas, foi vetado pelo próprio governador. Foi vetado pelo próprio governador. Então, é a primeira vez que eu vejo o Executivo vetar uma lei que ele mesmo enviou para a Assembleia. E, obviamente, essa fatura está sendo cobrada agora, que é o último ano de governo, né? Então, nós estamos também dando todo apoio aos trabalhadores das Forças de Segurança aqui do Estado de Minas Gerais, na busca pelo direito, mas não é só um direito constitucional, foi um acordo assinado, né, com o governador, pelos sindicatos e pelo governo, né, que ele não está cumprindo, não está sendo cumprido, né? O governo deu um calote nesses trabalhadores. Então, as assembleias, né, as manifestações que eles têm feito aqui em Belo Horizonte e por todo o estado de Minas Gerais têm surtido um efeito, tem um efeito grande, né, até com bloqueios de estradas, e isso levou o governador a dar esse tipo de declaração, né? Mas, na verdade, ele deveria estar cumprido com a palavra dele, né? Esse é o nosso entendimento. Em relação a esse anúncio dele de que vai vetar qualquer reajuste acima do que está sendo proposto? Provavelmente a Assembleia, ao que tudo indica, deve aprovar alterações, né, garantindo a lei do piso, o reajuste para os trabalhadores da educação, né, outras categorias, também os próprios policiais. Ele já anunciou que vai vetar e provavelmente, daí nós vamos ver aqui, quando retornar à casa, né, se a Assembleia também vai conseguir derrubar os vetos. E aí nós vamos prolongar essa discussão. A Assembleia e o governo precisam definir a situação do reajuste, deputado Betão, até o próximo dia 2 de abril, né, o que dá no fim de semana, uma vez que a Lei Geral das Eleições impõe um prazo de 180 dias até a abertura das urnas para correção de salários dos servidores. O texto está tramitando em segundo turno e deve receber diversas emendas, né, ao longo dessa semana. No caso da educação, quais alterações podem ser propostas? Exatamente a aplicação da diferença da lei do piso, né? Aí é uma discussão que está sendo feita nas comissões pertinentes, né? Estão tratando lá nas comissões. Eu não tenho aqui todos os dados, né, de quais emendas que serão colocadas, mas com certeza as de 33,24% para os trabalhadores da educação, ela será colocada e apreciada na comissão. E essa é a nossa expectativa também, para que a gente possa votar em plenário. Talvez essa votação ocorra entre quarta e quinta-feira dessa semana. Uma das condições para que o reajuste seja votado foi também a retirada do regime de urgência do projeto de recuperação, de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal da União. O senhor acredita que essa proposta, que era considerada pelo governo Zema uma prioridade para equilibrar as contas do Estado, não avançará mais no parlamento, pelo menos na atual legislatura? Foi importante a retirada desse regime de urgência, porque ele estava travando toda a pauta, né? Então, inclusive para se poder votar os reajustes, era necessário que fosse retirado. Agora, era importante também que fosse retirado o próprio projeto, né, do regime de recuperação fiscal, que não tem bom trânsito aqui na Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, porque ele é praticamente uma reforma administrativa que vinha sendo pretendida também no governo Bolsonaro e que agora também está praticamente enterrada lá no Congresso Nacional, porque ele prevê uma série de questões, né, que atinge diretamente os serviços públicos, né, a privatização de empresas, a não realização de concursos públicos, congelamento de salários, a falta de investimentos na educação, na saúde, ou seja, é um conjunto de ataques aos trabalhadores do Estado, né, e também à população, né, que depende dos serviços públicos, desses atendimentos, né, para que goze plenamente as suas condições de vida, né? Então, no nosso entendimento, melhor agora é que ele retirasse de pauta de uma vez o regime de recuperação fiscal. O senhor citou a questão de privatizações e o senhor integra, né, a comissão extraordinária que debate o tema na Assembleia. As privatizações defendidas pelo governo Zema também não avançaram nos últimos anos. Ainda há perspectiva de aprovação de alguma dessas propostas, por exemplo, a Codemig, ao longo desse ano? Não, a discussão sobre as privatizações das empresas estatais mineiras não é bem-vinda também para a maioria dos deputados aqui na Assembleia Legislativa. E existem também gatilhos na Constituição, né, na estadual, que privatização de empresa, como a CEMIG, por exemplo, ela teria que passar por um referendo, né, da população mineira, né? Então, usa-se um velho método, né, tanto na Copasa quanto na CEMIG, de tentar ir desmontando alguns setores, né, das empresas, entregando para terceiros, né, ou até mesmo quarteirizando, né, e desmontando e prejudicando o serviço dessas empresas, que normalmente é essa a fórmula utilizada, né? Você desmonta a empresa, ela começa a prestar um serviço de pior qualidade para depois justificar as privatizações, né? Então, o nosso mandato, por exemplo, ela tem combatido isso de forma intensa, né? E tem feito essa denúncia. E portanto, nós tentamos parar essa discussão. Acredito eu, Marco Antônio, que essa discussão não avança mais ainda durante esse governo, mas nós vamos ficar atentos. Ainda em relação à não adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal da União, deputado Betão, existe um temor de que possa ocorrer derrubada da liminar no Supremo que suspendeu o pagamento da dívida do Estado com a União? Essa dívida que já estaria hoje em torno de 140 bilhões de reais. Caso isso ocorra, que alternativas o governo teria para manter compromissos em dia? Eu acho que é uma luta incessante para acabar com essa famigerada Lei Candir, institucionalizada desde 1994, em que as grandes mineradoras não pagam impostos sobre os produtos, sobre as commodities, né, principalmente sobre o minério de ferro, né? É um prejuízo para o Estado de Minas Gerais que gira em torno também de 140 bilhões de reais. Então, é preciso fazer um encontro de contas, né? Porque estados que exploram suas riquezas, né, naturais, como é o Estado de Minas Gerais, que é um dos maiores exportadores de minério de ferro do Brasil, não podem ficar somente com prejuízo, né? Além dos problemas que a gente tem com a mineração no Estado, né, como nós assistimos aquele grande crime trabalhista e ambiental de Brumadinho, em outros lugares também que nós presenciamos essa situação, você vê um Estado com uma dívida com a União, com tanta riqueza que ele possui, né, e a União não se dispor, né, a fazer esse acerto de contas, porque não precisaria existir essa dívida, né? Então, eu acho que o Executivo tem condições de estabelecer outras negociações com a União para resolver esse problema e não jogando nas costas dos trabalhadores de Estado uma dívida que ele não fez. Considerando essa dívida, ainda assim a oposição acredita que o governo teria hoje dinheiro em caixa para arcar com os reajustes que estão sendo demandados pelo funcionalismo, seja o acordo com as forças de segurança ou mesmo os 33% do piso nacional da educação?
Os números, né, o saldo bancário, vamos dizer assim, né, do Estado de Minas Gerais, que vem sendo escondido, né, até mesmo na Assembleia Fiscaliza, né, quando deputados perguntaram qual que era o saldo, e aquela reunião chegou a acabar, né, por falta de entendimento, porque o secretário da Fazenda não queria passar os números, né, mas o governo se gaba de que ele possui recursos suficientes as suas contas, né, para uma série de outras atividades. Né? Mas, lembrando, né, Marco Antônio, como tem várias categorias com pisos muito abaixo da realidade, categorias com curso superior, essas categorias não podem pagar esse preço, né, de ficar com todo o problema nas costas. Então, acho que existe sim uma solução para garantir os reajustes, né, e permanecer com os serviços do Estado para a população funcionando. Né? Então, é preciso que o governo do Estado abra melhor, né, as suas contas e coloque em disponibilidade para a Assembleia Legislativa. Em outubro, deputado Betão, nós teremos as eleições gerais. Quais são os debates mais importantes a serem travados na sua avaliação em relação às políticas públicas de educação, ciência e tecnologia? Eu acho, Marco Antônio, que tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual é necessário que se fazer um debate, principalmente sobre a contrarreforma trabalhista que foi feita e a contrarreforma previdenciária, tanto no Estado quanto na União. Nós aqui sofremos com a reforma da Previdência feita pelo Estado, que aumentou e muito o número de anos e de tempo que será necessário pagar para o trabalhador conseguir se aposentar. E, obviamente, na educação, nós precisamos garantir o debate de que se tenha mais investimentos na área da educação, porque esses investimentos foram congelados pelo primeiro ato que o governo golpista de Michel Temer fez quando assumiu o governo depois do impeachment da presidenta Dilma, né, que foi a emenda constitucional 95, que congelou os gastos com saúde, com educação, com assistência social, os investimentos em todas as áreas por 20 anos, podendo ser prorrogada, para atender aos interesses dos banqueiros, dos grandes acionistas, que não querem que haja investimentos, né? Eles querem garantir o dinheiro para pagar os juros, né, daqueles investimentos que eles fazem aqui. Então, acho que na educação essa vai ser a principal discussão, né, obviamente junto com o cumprimento definitivamente da lei do piso, que não haja desinformação ou interpretações falseadas para justificar o não cumprimento do pagamento do piso. Então, esse é um debate muito importante que deve ocorrer nessas eleições. E é importante que a população esteja atenta para isso. Deputado Betão, foi um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Eu que te agradeço, Marco Antônio, estamos aqui à sua disposição. Um abraço aí para todas e todos. Até a próxima. Eu conversei com o deputado estadual Betão, do PT, vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia de Minas. Falamos sobre as demandas de servidores da educação pelo pagamento do piso nacional da categoria, as negociações com o governo Zema e os impactos da greve e da pandemia nas escolas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.